Olá, meus amigos da turma do terceiro ano, da professora Jaqueline. Eu sou Pedrinho Nespolo, fui vereador em Campo Mourão de 2013 a 2016, fui presidente da Câmara, disputei eleição para deputado federal em 2018 e venho falar com vocês um pouquinho sobre política. A professora Jaqueline me enviou aqui algumas perguntas, algumas curiosidades, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Atualmente eu sou advogado, tenho 38 anos. Eu, antes de ser advogado, eu era analista de sistemas, eu desenvolvia programas de computador, né? Dei aula nessa área aí, fui professor de análise e desenvolvimento de sistemas até os 30 anos de idade, quando decidi ser vereador e ali eu resolvi migrar para a jurídica. A vontade de disputar a eleição veio desde criança, desde quando eu tinha a idade de vocês, aí, em torno de 8, 9 anos de idade. Nessa idade, eu já gostava de montar os times de futebol, eu gostava de organizar as turmas quando tinha alguma apresentação. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava de juntar os amigos para poder ter mais força de representação. E isso aí é uma coisa natural que vem com a gente. Aí, quando eu fiz faculdade, eu fui o presidente de turma, onde eu organizei toda a festa de formatura, fiz o discurso, né, quando teve a entrega dos diplomas. Depois fui ser professor universitário, abri minha empresa, e aí eu achei que eu poderia contribuir um pouquinho mais com a minha cidade. E resolvi disputar a eleição de vereador. Foi quando eu me elegi, em 2012, fazendo 1.800 votos. Foi muito bacana, muito massa. Fui o segundo mais votado, a primeira eleição que eu disputei, e sou muito grato a Deus por isso. Se acaso vocês tiverem esse interesse, vocês vão ver como é gostoso, como é difícil ganhar uma eleição e quando ganha, como é gostoso o sabor da vitória. Aí fui vereador por 4 anos, eu sou contra a reeleição, né, poderia ter disputado, não disputei, e resolvi disputar para deputado federal. Aí é uma missão bem mais difícil, né, eu precisava fazer muito voto. Eu fiz até bastante, fiz mais de 13 mil, mas eu precisava ter feito pelo menos 30 mil votos. Diferença grande, né? Mas foi um aprendizado a nível de região, de fazer votos em outras cidades. A professora mandou aqui algumas perguntas que eu quero passar para vocês. Se acaso tiver alguma dificuldade, eu posso fazer um vídeo explicando essa dificuldade, tá? Ela pergunta aqui o que é e qual é a função do prefeito municipal, tá? O prefeito da cidade, né, da cidade de vocês, ele é o poder executivo, é quem executa as ordens. Quem faz asfalto, quem faz escolas, quem faz postos de saúde, ele executa. Então, ele tem um orçamento, né, um valor em dinheiro que ele pode gastar. Esse orçamento é distribuído em porcentagem. Então, assim, olha, uma parte desse dinheiro você tem que gastar com saúde, parte desse dinheiro você tem que gastar com educação, parte desse dinheiro você paga funcionário e o que sobra você decide quais são as prioridades. Esse, essas partes aí, né, qual que é o tamanho dessas partes, elas são votadas pelos vereadores e o prefeito executa depois esse orçamento. Para isso ele tem uma equipe, né? O prefeito ele tem um secretário de obras, que é o responsável de fazer as obras, tem um secretário de educação, que vai cuidar de toda as CMEs, né, os Centros Municipais de Educação Infantil, tem o secretário de Ação Social, que vai verificar as famílias de condições sociais abaixo da linha da miséria, Bolsa Família, entre outras situações de vulnerabilidade. Tem Secretaria de Saúde, que vai cuidar dos postos de saúde, da saúde da família, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e por aí vai, né? De planejamento, fazenda e outros itens. O prefeito, então, ele é um executor. Se o prefeito for bom, a cidade de vocês vai decolar. Se o prefeito for ruim, a cidade vai afundar. Se ele for meia boca e manter, já é alguma coisa, tá bom? Então o prefeito tem essa função de executar obras. Ele vai manter o que já tem e se ele for bom, ele vai conseguir, por meio de parceria com o governo federal, o governo estadual, trazer mais recursos para a cidade e construir algo a mais. A outra pergunta o que é um vereador, né? Por que existe esse cargo, né? No Brasil, o sistema de presidencialismo tem essa função
do presidente executar e o legislativo fiscalizar. No município, você tem o prefeito, que executa, e tem o vereador, que fiscaliza. A Câmara de Vereadores, em Campo Mourão, são 13. Mas de acordo com a Constituição, de acordo com o tamanho da cidade, pode ser um número maior. Tem cidades que tem 15, cidades que tem 17, tem 20, né? Então, a Câmara de Vereadores é um colegiado de vereadores, ou seja, vários vereadores que fiscalizam o prefeito. Na Câmara de Vereadores, um grupo de vereadores fiscaliza os números, né, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. Tem um grupo de vereadores que fiscaliza a legislação, se as leis que estão vindo para ser votadas são justas. E outros por ramos, como saúde, educação, de acordo com a cidade você faz essa distribuição. O vereador, em tese, existe para fiscalizar. A principal função de um vereador, fiscalizar o prefeito, não deixar que ele roube, né? Se a Câmara é boa, o prefeito não vai roubar. Se o prefeito rouba e está no poder, é porque a Câmara é muito fraca, porque os vereadores não fiscalizam. Tá? A função do vereador, ele só fiscaliza? Não. O vereador, ele pode legislar, que é fazer leis. Se ele verificar que tem uma lei, tem alguma situação que exige uma lei nova, ele pode fazer essa lei, né? De repente, ele exigir que uma pessoa seja atendida em no máximo 30 minutos em qualquer órgão público. Eu fiz essa lei em Campo Mourão, né? Dando o direito do cidadão ser atendido em no máximo 30 minutos. Caso não seja atendido, tem que abrir uma sindicância para verificar quem está dando causa a tanto atraso, tá bom? Então ele pode, primeiro, fiscalizar, a função mais importante. Segundo, legislar, fazer leis se acaso vier a somar para o município. Terceiro, função do vereador, indicação de obras. Ele não faz, quem executa é o prefeito, mas o vereador, ele pode indicar, sugerir. Ele vai lá no bairro que ele representa, ou em algum ponto da cidade, no centro, numa praça municipal, num parque, fotografar problemas, seja um bueiro entupido, uma luz de um poste, ou um buraco no asfalto, a falta de um quebra-mola na frente de uma escola, a falta de um pardal na frente de um posto de saúde, ou na frente de uma igreja que tem grande aglomeração de pessoas, ele vai lá e faz uma indicação de obra e manda para o prefeito. O prefeito não é obrigado a cumprir, mas se ele fizer bem feitinho, com a assinatura de moradores que pediram para ele, representando aquela população, o prefeito sente-se pressionado a fazer, senão ele passa vergonha perante o eleitorado dele, as pessoas que, chegando a hora certa, vai votar e pode levar em conta essa negativa, tá bom? Então, repetindo, a principal função do vereador é fiscalizar. Segunda função é legislar. Terceira é indicação de obras. E quarta é homenagear. Mas homenagear é importante? Pode ser que sim, tá? Não deveria ser tanto, né? Não deveria ser tão vulgarizado como é. Mas quando você homenageia uma pessoa importante da sua cidade, vamos supor ali o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Aquele atleta, você homenagear ele é importante? É importante porque ele é exemplo para as crianças, ele é exemplo de atleta, exemplo de perseverança. Então, homenageando homenageando o Vanderlei, né, como um cara que disputou a Olimpíada, um vencedor, você pode atrair mais pessoas a praticarem o esporte. Aí você homenageia o Vanderlei, por exemplo, a pessoa física, como cidadão honorário da cidade que você é vereador, né? Então, é uma forma de incentivar, além de reconhecer aquela pessoa, de incentivar que outras pessoas façam o mesmo. O vereador também pode estabelecer nome de rua, né, com o apoio dos demais, pode homenagear empresas também, pode fazer moção de repúdio, né, também quando algo for muito ruim, ou a moção de honra. Tá? São situações diversas, mas muito recorrentes em câmaras municipais. Outra pergunta que vem da professora Jaqueline: de onde vem o dinheiro que é usado para administrar a cidade? O dinheiro que vem para cuidar da cidade, ele tem diversas fontes, tá? A mais conhecida é o IPTU. Então, a casa de vocês, todo ano, você paga o IPTU. E esse dinheiro, né, esse imposto sobre a propriedade territorial urbana,
ele fica para a prefeitura. Também tem parte aí da rural, né, quando os municípios têm parceria. Além disso, tem os impostos das empresas que prestam serviços. Cada serviço da empresa na cidade paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Aí tem os impostos também, que a gente tem parte no governo do estado, por exemplo, o carro que vocês andam, o pai de vocês pagam o IPVA. Esse IPVA, que é o imposto do veículo, metade dele volta para a cidade. Então faz parte da arrecadação, uma fatia muito importante. Além disso, tudo que a gente compra, que a gente paga de imposto, vai um dinheiro para o governo federal. O governo federal manda um fundo para as prefeituras, né, de acordo com o tamanho da cidade. Esse dinheiro também que vem do governo federal soma o orçamento da cidade. Okay? Além desses dinheiros, os deputados podem mandar emendas, podem ter programas de apoio ao esporte, à educação, à saúde, de acordo com os programas, podem vir recursos à parte. Um grande exemplo esse ano foi quando surgiu a pandemia, a questão do Covid, o governo federal fez ali um encaminhamento de verbas específicas para o combate ao Covid, tá bom? Além dos auxílios emergenciais distribuídos diretamente à população. A professora pergunta aqui, o que uma pessoa que quer se candidatar a um cargo público precisa fazer? Tá. A pessoa que quer se candidatar a um cargo público tem que preencher alguns requisitos de acordo com o cargo que vai disputar. Para vereador, tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Né? Tem que ter pelo menos 18 anos de idade, tem que ter saber ler e escrever, não pode ser, né? Tem que pelo menos saber escrever. Hoje eu acho que quase todo mundo, mas houve uma época que muita gente não sabia ler e escrever. Tem que estar afiliado a um partido político. Tá? A gente tem mais de 30 partidos no Brasil, você tem que escolher um, verificar aquele que você mais se identifica. Né? Na cidade, geralmente você verifica com seus amigos que já participam, de repente os mais velhos, para poder participar. Então, afiliado a um partido, tendo 18 anos, sabendo ler e escrever, você pode disputar uma eleição, tá bom? Se for para prefeito, tem que ter também 18 anos de idade. Se for senador, 35 anos e por aí vai, tá bom? Você pensa em se candidatar para as próximas eleições? E por quê? Bom, eu, Pedrinho, a princípio, eu penso em disputar a eleição para deputado novamente, deputado estadual ou federal. Eu só não vou deixar que vai, assim, não posso deixar certo que já é na próxima. Eu estava contando aqui que talvez o meu amigo ganhasse a eleição de prefeito em Campo Mourão, ele não ganhou. Então a gente vai reavaliar isso bem para que a gente tenha uma viabilidade boa, tá? Mas está na pauta sim. Eu tenho vontade de fazer um trabalho no governo estadual ou federal da mesma intensidade que eu fiz no município, fiscalizando bastante e trazendo aí, quando é deputado, você consegue trazer recursos para a cidade, que são as emendas parlamentares. Então eu tenho essa vontade de contribuir com a minha cidade, com a minha região, sendo deputado da mesma forma de quando eu fui vereador, tá bom? É importante falar sobre política? A pergunta da professora Jaqueline. É muito importante. A política hoje, ela acaba se desvirtuando um pouco, porque o pessoal começa a discutir coisas que talvez não sejam tão importantes, denigrindo com assuntos que não sejam relevantes à política. Mas a qualidade do transporte escolar, a qualidade do asfalto que você anda, quando alguém precisa de um médico, depende de bons políticos. Se você tiver um bom administrador na sua cidade, um bom prefeito, você vai ter uma escola boa, um posto de saúde bom, os ônibus serão bons também, a segurança será boa. Então, tudo isso vai de acordo com o perfil de quem você elege. Né? Isso é muito importante no nível de prefeito. E quando a gente fala de deputados, né, que é o cargo que eu pretendo almejar, que eu almejo alcançar, você também tem que conhecer um pouquinho da vida pessoal da pessoa com relação a valores, né? Valores religiosos, valores de família, valores culturais, porque as leis nacionais envolvem mais esse caráter aí de formação, sabe? Aquilo que é importante para ver o que você mais se identifica. Então, é muito importante falar sobre política. Né? E eu sei que para vocês, às vezes, parece um pouco complexo, mas aos pouquinhos aí você vai entendendo e essa formação é muito importante. Qual conselho
você deixa para a turma do terceiro ano A da escola Tuiuti? Olha, vocês estão com 8 anos de idade, do terceiro ano, e com uma excelente professora, que se preocupa, inclusive, em analisar a política no contexto geral. O conselho que eu dou para vocês é que vocês estudem. Estudem bem, procurem conhecer todas as matérias, né? Aproveitem essa oportunidade. Terminando a escola, façam uma faculdade. E depois disso, se tiverem disposição, coloquem o seu nome à disposição como vereador, como prefeito, enfim, vale a pena. Eu peço somente que vocês procurem ter uma boa formação antes, para que possa contribuir com mais qualidade, porque vai sobrar tempo depois para participar, tá bom? Outro conselho que eu dou: valorizem as amizades que vocês estão construindo dentro da sala de aula. Olhe para o seu amiguinho, para a sua amiguinha, e tente verificar se você colocaria assim, você fechasse os olhos e pensasse assim, em 3 pessoas, 3 amiguinhos, sem comentar que eu não quero que vocês criem aí algum problema com isso, mas eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem em 3 amiguinhos que, que vocês contratariam, que vocês levassem para o resto da vida, que vocês confiam, que eles não vão virar as costas para vocês, que eles são bons amigos, não vão falar mal, são firmes. 3 pessoas. Tentem pensar em 3. Vocês vão ver que é difícil. Agora, se você tiver a humildade de pensar o contrário, aí vai fazer diferença na vida de vocês. Será que você está entre os 3 amigos de alguém dessa sala? Da sala que você estuda? Se você tem essa certeza, é porque você já faz a política da boa vizinhança. Você é um bom amigo. Então, pessoal, para sintetizar esse conselho que eu estou dando para vocês, o verdadeiro líder, o verdadeiro político, aquele que soma e é bem quisto, bem querido pelos seus amigos, é aquele que faz a sua atividade e oferece ajuda para o amiguinho. Às vezes ele nem pediu, mas ele ofereceu porque ele viu que ele está passando dificuldade. É a pessoa mais preocupada em servir do que ser servido. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Procurem servir mais do que quererem ser servidos. E no mais, parabéns pela professora de vocês. Contem sempre com um amigo aqui em Campo Mourão, que é o Pedrinho Nespolo, esse que vos fala. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.